Alguma vez você já parou para reparar que algumas pessoas passam anos tentando destruir alguém ou algumas pessoas e no fim quem parece que está sendo destruída são elas mesmas? Você olha para a vida daquela pessoa, tudo que você vê é uma amargura e um ressentimento. Então, aquelas pessoas que vivem em função da atual do ex, da ex do atual, da ex do marido, da madrasta, da colega de trabalho, acorda pensando na pessoa, dorme pensando na pessoa, espalha fofoca, tempo inteiro fazendo insinuação para que os outros comecem a desconfiar, né, da ética e da moral daquela pessoa, torce em silêncio para que tudo dê errado, comemora quando a pessoa fracassa, alimenta ressentimento, compete o tempo inteiro, fica stalkeando. E acredita que isso é vingança. Mas talvez a primeira pessoa que a vingança destrua seja justamente a pessoa que alimenta esse tipo de sentimento. E existe uma frase muito antiga que diz: quem coloca uma pedra no caminho do próximo acabará tropeçando nela. E durante muito tempo eu confesso que eu achei que essa frase falava sobre castigo. Hoje eu acho que ela fala sobre uma coisa muito mais profunda. Ela fala sobre quem nós nos tornamos de acordo com aquilo que a gente alimenta dentro de nós. E falando um pouco, né, sobre a nossa vida de forma geral, as mulheres, elas aprenderam a rivalizar. E antes de falar sobre vingança, eu queria te fazer uma pergunta. Você já parou para se questionar por que algumas mulheres elas conseguem ser tão cruéis e tão competitivas com outras mulheres? Quantas de nós já não passamos por situações bastante cruéis com outras mulheres? E isso não nasce do nada. Durante séculos, né, as mulheres, como a gente sabe, tiveram muito pouco acesso à autonomia, todas as formas de autonomia, segurança financeira, poder, reconhecimento. E muitas vezes tudo isso dependia inclusive de um casamento. E a verdade é que quando um recurso é escasso, as pessoas competem. E aos poucos, né, outras mulheres deixaram de ser vistas como companheiras e passaram a ser vistas como concorrentes. Realmente com esse olhar da escassez. É como se a outra tivesse, significa que ela tirou de mim. E não a escassez só do que está faltando, mas a sensação de que se alguém tem algo é porque esse algo foi tirado de mim ou eu não posso mais ter. E mesmo vivendo em outra realidade, né, muitas de nós ainda carregamos esse roteiro de forma inconsciente. Desde pequenas a gente aprendeu a normalizar a comparação, a normalizar a competição de quem é mais bonita, quem é mais magra, quem casou primeiro, quem engravidou, quem parece mais feliz, quem tem mais seguidores, quem envelheceu melhor. Nossa, fulano envelheceu bem. Quantas vezes a gente escuta, né, esse tipo de comentário, pro lado negativo também. É como se existisse um pódio invisível que ninguém sabe por quê, qual é o prêmio exatamente. E nós, né, crescemos acreditando que só algumas de nós poderíamos ocupar esse lugar sem nem saber qual que ele é exatamente. E a inveja, ela fala muito mais sobre quem sente do que sobre quem recebe. E é por isso que eu acredito que a inveja quase nunca é sobre a outra pessoa. Ela revela uma dor nossa. Toda vez que a gente inveja algo, ela diz respeito à nossa própria dor. Quando alguém desperta uma inveja muito intensa, talvez a pergunta não seja por que ela me incomoda tanto. Talvez a pergunta seja o que essa pessoa representa que toca tanto numa ferida minha. Talvez, né, a gente possa dizer que odeia a atual do meu ex. Mas talvez o que doa seja, sei lá, a sensação de ter sido substituída, de se comparar com essa substituição. Talvez eu critique uma colega de trabalho, mas talvez o que me machuca de verdade seja a sensação de nunca me sentir suficiente. De repente essa colega é alguém muito segura dela mesma. A outra pessoa, ela só ilumina uma dor que já existia dentro de nós. E é aqui que entra a verdadeira justiça. E é aqui que entra essa ideia antiga de justiça que faz tanto sentido para mim, porque a gente imagina que as nossas atitudes elas produzem consequências só do lado de fora. Então, o fato de alimentarmos esse tipo de ressentimento, competição e intriga, parece que só vai afetar a pessoa, né, que é o alvo, o objeto. Mas a verdade é que elas produzem consequências primeiro dentro de nós e muito mais profundas. Nenhum comportamento termina quando sai de você e quando sai de nós. Ele também transforma quem a gente é.
Toda vez que eu alimento a inveja nesse lugar negativo, eu fortaleço dentro de mim a capacidade de invejar. Toda vez que eu alimento o ressentimento, eu fortaleço dentro de mim a capacidade de ressentir. Toda vez que eu alimento o desprezo, eu treino meu olhar para enxergar o pior nas pessoas. E a gente pensa que está atingindo só o outro, mas a gente está treinando o nosso próprio cérebro e a gente está moldando muitas vezes a nossa percepção, as nossas crenças sobre nós, sobre o outro e sobre o mundo. E essa crença é bastante negativa. E a psicologia ela explica isso. Existe uma ideia muito importante, que nós nos tornamos aquilo que repetimos. E o cérebro aprende por repetição. E aquilo que a gente faz uma vez pode ser só um comportamento. Aquilo que se repete passa a ser um hábito. Então, uma pessoa que tem o hábito de fazer isso o tempo inteiro com outras pessoas, o cérebro já aprendeu a olhar o mundo e o outro dessa forma. E aquilo que a gente sustenta por muito tempo acaba se tornando parte da nossa identidade. E é assim que alguém se torna amargo. Você já conheceu alguém que você fala, gente, essa pessoa é amarga, toda vez que eu sento perto dela, é sempre para falar mal de alguém, seja do ex-marido, da atual do ex atual, aquela história louca, assim, a pessoa parece que a vida dela paralisou e ela vive em função disso, a energia dela saiu da própria vida, ela não foca mais na própria vida, não cuida mais da própria vida, mas está o tempo inteiro literalmente perseguindo a vida do outro. E é muito difícil, muito ruim conviver com alguém assim. E eu te digo assim, a pessoa que é dessa forma, ela não se percebe dessa forma, tá? Ela se percebe como alguém que tá fazendo justiça, ou desabafando, ou que é o jeito dela. Ela não percebe o peso que ela tem. E isso não acontece num dia só, acontece porque a amargura foi alimentada de certa forma e naturalizada. E é assim que alguém se torna também generoso, é assim que alguém também se torna íntegro, é assim também que alguém se torna cruel. Nenhum caráter ele nasce pronto, ele é cultivado ao longo dos anos e pelos ambientes que a gente convive. Se a gente convive com pessoas que alimentam isso de forma normal, a gente naturaliza esse comportamento também dentro de nós. A gente acostuma o nosso cérebro a olhar o mundo dessa forma. E a vingança, ela aprisiona quem alimenta. Pensa que em alguém que vive esperando a queda da atual do ex. Ela acredita que está presa naquela história porque ainda não conseguiu fazer justiça, sei lá, o cara terminou com ela e está namorando uma menina e casou e ela ainda está ali querendo fazer justiça com a história porque ela se sentiu muito ferida. Mas talvez seja o contrário, talvez ela não consiga seguir, inclusive, num outro relacionamento e ter a vida mais leve e feliz porque ela continua alimentando essa história todos os dias. Toda vez que ela encontra as amigas, ela vai falar alguma coisa da atual do ex. Ela já stalkeou no Instagram, ela vai ficar falando mal, ela vai alimentar essa energia todo dia dentro dela. Quem acorda pensando em outra pessoa? Quem fica imaginando conversa? Quem revisita o passado? Quem perde energia? É essa pessoa que faz isso, que está presa nesse lugar, percebe? A vingança, ela promete você se libertar daquela história, mas é mentira. Ela exige justamente que você permaneça emocionalmente ligada justamente àquilo que você gostaria de esquecer para seguir em frente. E talvez tenha uma forma de justiça muito mais silenciosa do que a gente imagina, que não é só aquela que acontece quando alguém paga pelo que fez. É aquela que acontece toda vez que um comportamento molda quem a gente está se tornando. Por isso, talvez uma pergunta legal a se fazer é: o que essa atitude vai provocar no outro, essa minha atitude repetida, mas quem eu estou me tornando cada vez que eu escolho agir dessa forma? Porque existe uma verdade que eu gostaria que você aí do outro lado levasse para a tua vida, que é: tudo aquilo que você cultiva no mundo encontra inevitavelmente um lugar para crescer dentro de você. E é por isso que vale tanto a pena cuidar daquilo que você escolhe alimentar e o que realmente tem valor na tua vida.